Fala galera! E aí, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem e empolgados para mais uma aula de física. A partir de agora, nós vamos focar no vestibular da UESB, certo? Esse vai ser o nosso foco principal. E agora eu vou apresentar os assuntos que mais caem no vestibular da UESB. E para dar início a essa aula, eu sugiro que vocês utilizem os fones de ouvido ou vocês também podem estar ativando as legendas do próprio YouTube na sigla CC, certo? Então vamos lá, vamos conhecer esses assuntos que mais caem. Bom, em primeiro lugar, tem a óptica, energia, mecânica, termodinâmica, ondas mecânicas, grandezas físicas, gravitação universal, leis do eletromagnetismo. Como vocês podem ver, a mecânica é muito importante, né? E como ela abrange uma grande área, ela sempre vai estar em Enem, em vestibular. Qualquer vestibular que você faça, sempre vai ter alguma questão relacionada à mecânica, tá? E para nossa aula de hoje, eu escolhi o tema sobre grandezas físicas. Vocês podem achar que é um tema besta, um tema que não tem tanta importância, porém, são nessas coisas pequenininhas aí que a gente se perde, como transformar uma grandeza em outra, né? Então a gente vai ver aqui quais são essas grandezas físicas, tá? As grandezas físicas. Vamos lá dar início ao nosso assunto. Já começamos com a pergunta, né? O que é uma grandeza física? Tá? A grandeza física, na verdade, é tudo aquilo que pode ser medido quantitativamente, certo? Então, é tudo aquilo que eu posso medir através de um valor numérico. E algumas grandezas físicas também necessitam de direção e sentido. Mas isso aí não importa agora, tá? O que importa mesmo é o que eu posso medir e o que eu posso atribuir um valor numérico, eu chamo de grandeza. Eu posso definir como grandeza, certo? Por exemplo, eu posso medir a altura de uma pessoa, eu posso saber a massa do corpo de uma pessoa, quando a gente se pesa, né, naquelas balanças que existem nas farmácias. A temperatura também é um valor, é uma grandeza, né? Uma grandeza física. Eu posso atribuir um valor numérico à temperatura? Posso, né? O tempo também é uma grandeza física, tá? E aí, é tudo aquilo, gente, que eu posso medir, é tudo aquilo que eu posso atribuir um valor numérico. Eu chamo de grandezas físicas, certo? E agora eu pergunto aí pra vocês, o amor, será que é uma grandeza física? O que é que vocês acham aí, hein? Pensa aí um pouquinho antes de responder. O amor, ele se encaixaria como uma grandeza física? Um sentimento assim de amizade, um sentimento de gratidão, eu posso encaixar como uma grandeza física? Não, né? Os sentimentos a gente não consegue medir, né? Então, os sentimentos eles não são grandezas físicas. Por quê? Porque eu não consigo medir. Por exemplo, eu não posso medir o amor que eu sinto pelos meus pais, pelo meu irmão. Ah, eu amo minha mãe 10%, 50%. Isso não existe, né? Então, eu não posso medir, não é uma grandeza física. Nesse caso, os sentimentos eu não posso medir, então não encaixa como uma grandeza física, certo? Bom,
Aqui nós temos alguns instrumentos, né? Porque as grandezas físicas, a gente já viu que atribuem os valores numéricos e elas podem ser medidas através de instrumentos, tá? Temos aqui vários instrumentos: balança, relógio, uma régua, aquele copo de medição, tá? E aí, uma régua, por exemplo, a régua, ela consegue medir qual grandeza? Qual é a grandeza que uma régua consegue medir, né? Então, assim, todo cuidado quando vocês forem observar, né, uma medição de uma régua, né? Porque assim, você não pode achar que a régua ela mede centímetros. Na verdade, a régua ela vai atribuir um valor e o que vem depois é a unidade, certo? Por exemplo, eu medi uma caneta, qualquer objeto que seja, e ela deu cerca de 10 centímetros, tá? Mas, na verdade, o que vem depois aqui, o que vem depois dos centímetros, é a unidade. A gente atribui aqui como a unidade de medida daquela régua, tá? E o valor numérico mesmo é esse aqui, os 10, certo? Já os centímetros é a unidade, certo? Então, por exemplo, se eu medir esse objeto e deu 10 centímetros, isso aqui quer dizer que o que vem, que o 10 é o valor numérico dele, e o que vem depois vai ser chamado, né, de unidade de medida. Então, o que é que a régua mede, por exemplo? Ela vai medir o comprimento, ela pode medir o volume, né? Ela pode medir também a altura de um objeto, certo? E aí, centímetro, milímetro, isso aí vai ser a unidade de medida, ok? Uma balança, por exemplo, a balança ela mede a massa de tal corpo, né? O relógio ele vai medir o tempo e por aí vai, né? Segue o baile. Vários instrumentos aí, eles têm a sua função aí apropriada, né? Bom, e as grandezas físicas, elas são divididas em dois grandes grupos, que são as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Vamos estudar cada uma delas separadamente aqui para vocês, certo? Bom, gente, e aí a gente começa. Bom, gente, então a gente E aí a gente começa falando sobre as grandezas escalares. O que são essas grandezas escalares? As grandezas escalares são completamente definidas quando especificados o seu valor numérico e a sua unidade de medida, certo? Por exemplo, temperatura, massa, área, o volume, o tempo. Então, o que é que a gente pode ver aqui, né? A grandeza escalar, para definir ela, nós não precisamos apontar, né, uma direção, apontar um sentido, né? Então, para ter uma grandeza escalar, não é preciso a orientação, não é preciso dar orientação, certo? Por exemplo, eu fui medir a temperatura, né, de tal corpo e esse corpo deu 36 graus, certo? Peguei um termômetro, medi a temperatura aqui do meu corpo e deu 36 graus. Você irá entender logo que o meu corpo ele está com cerca de 36 graus. Eu não preciso falar que é 36 graus para a direita, para a esquerda, né? Ou na direção horizontal ou vertical. Você vai entender, tá? Então, as grandezas escalares, elas não precisam de orientação, certo? Por exemplo, se eu falar assim que um corpo, ele tem uma massa de 10 gramas, você vai entender. Eu não preciso dar uma orientação. Ah, esse corpo tem 10 gramas para a direita ou tem 10 gramas para a esquerda, certo? Então, nas grandezas escalares, eu preciso exclusivamente do seu valor numérico e da sua unidade de medida. Eu não preciso ter orientação, eu não preciso ter sentido, certo?
E agora nós vamos falar sobre as grandezas vetoriais. As grandezas vetoriais, gente, são completamente definidas quando especificados o seu módulo, a sua unidade, a direção e o sentido. Agora vocês já conseguem ver a diferença, né? Enquanto a grandeza escalar, eu só preciso de um valor numérico e da sua unidade de medida. Enquanto a vetorial, além do valor numérico, que seria o módulo, além da unidade de medida, eu vou precisar dar uma orientação. Mas como eu vou dar essa orientação? Dando o sentido e a direção, certo? Então, nesse caso, as grandezas vetoriais, elas necessitam de direção e sentido. Aqui nós temos alguns exemplos. A velocidade, a aceleração, a força são exemplos de grandezas vetoriais. Por exemplo, vamos pegar aqui a força, tá? Se eu aplicar uma força em uma garrafa de Coca-Cola, tá? E aí eu tenho que indicar que eu vou fazer, né, uma força, mas eu vou fazer essa força para onde? Para a direita? Para a esquerda? Por exemplo, se eu for empurrar um armário, eu vou aplicar uma força, certo? Mas eu preciso indicar para onde eu vou aplicar essa força. Eu vou aplicar essa força para a direita, vou aplicar essa força para a esquerda, né? Então, eu preciso dar uma direção e eu preciso dar um sentido também. Então, quando você aplica uma força, além do seu valor numérico, você deve indicar a direção e você deve indicar também o sentido para onde você está aplicando aquela força, tá? Então, agora nós vamos tentar entender aqui como podemos interpretar um vetor, né? Como é a sua representação, porque quando fala em grandezas vetoriais, nós estamos falando também sobre vetores, certo? E é importante que vocês saibam como a gente pode interpretar um vetor. Como representar um vetor? Aqui nós temos uma reta, tá? Nós temos uma seta, na verdade. E você pode perceber que eu atribuí um valor numérico. Qual foi esse valor numérico? 5 newton, tá? Eu dei um valor numérico, que foi 5, e a unidade de medida para força é newton, certo? O valor numérico, gente, é a mesma coisa que intensidade, é a mesma coisa que módulo. Por exemplo, se eu falar assim, qual é o módulo deste vetor? Eu estou perguntando qual é o valor numérico desse vetor. A mesma coisa se eu falar assim, qual é a intensidade desse vetor? Eu estou perguntando justamente qual é o valor numérico desse vetor, certo? Bom, esse vetor aqui, ele tem um módulo de 5 newton, certo? 5 newtons. E a direção. Qual é a direção do meu vetor? É uma direção horizontal, tá? Então, eu atribuí uma direção para onde está sendo aplicada uma força, certo? Essa seta aqui, ela está indicando a aplicação de uma determinada força, tá? E aí, eu vou dar um sentido, né? Qual é o sentido para essa reta, para essa seta? Nesse caso aqui eu coloquei para cima, mas tá errado aqui, viu, gente? Foi erro de digitação. Bom, essa seta ela está indo para a minha direita, então eu estou atribuindo um sentido para a minha seta, certo? Então, nesse caso, isso aqui, a força, né, ela é uma grandeza vetorial, onde, além de atribuir o valor numérico e a unidade de medida, eu preciso dar uma orientação, eu preciso saber o sentido e a direção deste vetor, certo? E agora a gente vai entender um pouquinho melhor como é que ocorre isso, tá? Vamos entender aqui. Portanto, podemos representar uma grandeza física vetorial qualquer
como sendo um segmento, um pedaço de reta orientado, isto é, direção da reta e sentido da flecha, com um valor de medida determinado, módulo ou intensidade, né? Então, nesse caso, a gente pode definir uma grandeza física vetorial como um segmento, tá? Como uma linha, como uma reta, certo? E aí, no finalzinho, né, dessa reta, a gente vai atribuir um sentido e ela vai ficar nesse formato aqui como se fosse uma flecha, certo? E também nós devemos atribuir esse valor de medida que já é determinado, ou seja, o seu módulo ou a sua intensidade, né? O seu valor numérico. Aqui nós temos um vetor, certo? Vamos chamar esse vetor de um vetor V, vetor velocidade, tá? Nós podemos atribuir aqui que o segmento é esse pedaço aqui de C até D aqui, certo? E aí, eu estou atribuindo agora uma direção. Nesse caso, nós temos uma direção horizontal e este vetor está indo para a minha direita também, certo, gente? Então, nesse caso aqui, o módulo ele vai ser expresso pelo comprimento do segmento, né? Um comprimento aqui da letra C até a letra D. Então, o módulo, gente, é o tamanho do meu vetor, o valor numérico que eu posso atribuir, certo? A direção, nessa direção, é a direção da reta formada pelos pontos de C até D, tá? E o sentido de C para D é representada aqui por uma flecha, né? Nesse caso, essa parte aqui, ó, essa parte aqui, ela vai indicar o sentido do meu vetor. Se essa flechazinha estivesse para o outro lado, eu indicaria um sentido contrário a este, né? Eu indicaria um sentido aí para a esquerda, certo? Uma outra coisa muito importante é que quando queremos indicar um vetor, nós podemos utilizar dois tipos de símbolos. São eles a letra V aqui, tá? Um vetor V que pode indicar um vetor velocidade, né? Se eu colocasse aqui a letra F, por exemplo, eu poderia estar indicando um vetor força, certo? Então, eu posso indicar com uma letra qualquer, com esse símbolozinho em cima, com essa setinha em cima. Isso aqui é um ente matemático que a gente vai entender depois, tá? Ou eu também posso representar como as letras desse segmento. Eu posso atribuir duas letras para esse segmento. Como a gente viu anterior, ele tinha um segmento de C até D. Então, eu posso indicar de duas formas. Ou eu coloco qualquer letra do alfabeto e coloco esse ente matemático em cima dessa letra, tá? Ou eu posso atribuir como o segmento, que são essas duas letras aqui, que foi no exemplo anterior, certo? Então, outra coisa que nós temos que entender é que todo vetor, ele tem uma origem, é onde nasce esse vetor, e também tem uma extremidade. A extremidade, gente, é sempre importante porque a extremidade ela vai indicar o sentido deste vetor. É onde vai terminar esse vetor e onde ela vai identificar a sua orientação, certo? Então, agora, para representar o módulo ou intensidade de um vetor, podemos encontrar as seguintes formas, tá? Representado aqui pela letra V, ou eu posso colocar a letra V aqui, o ente matemático em cima e representado aqui por duas barras. Essas duas barras significam módulo. Por exemplo, esse aqui é o módulo do vetor velocidade, tá? Então, esse aqui ele pode ser representado como módulo do vetor velocidade. Então, quando nós temos essas duas barras aqui, indicamos que é um módulo, certo? Outra coisa, gente, muito importante que a gente deve falar sobre o módulo é que o módulo ele é sempre negativo. Nós podemos ter um número
tá? Nós podemos ter um valor aqui negativo, mas quando a gente aplica esse módulo, ele vai sair positivo, certo? Logo, quando temos só o v, isso representa o módulo do vetor. E quando temos, estamos nos referindo ao vetor v, isto é, o ente matemático que possui o módulo, direção e sentido, tá? Aqui, gente, o que isso quer dizer? É quando temos só a letra V, está indicando o módulo desse vetor, o tamanho desse vetor, a intensidade desse vetor, tá? E aí, quando nós temos esse ente matemático, que é representado por essa setinha aqui em cima da letra, isso quer dizer que é um vetor que possui módulo, que possui direção e que possui sentido, certo? Bom, outra coisa aqui muito importante que eu coloquei para vocês são as grandezas fundamentais, coisas que a gente precisa saber, tá? Que pode cair, tá? Então, aqui, ó, tempo. O tempo, ele é dado, né, em segundos, representado pela letra S minúscula. Por que isso, gente? Nós temos um padrão de medidas chamado Sistema Internacional de Unidade. Por que esse padrão? Para facilitar a vida da gente, né? Por exemplo, se eu meço aqui uma caneta, ela tem 10 centímetros. Né? Então, se eu medir essa mesma caneta na China, nos Estados Unidos, eu vou atribuir a mesma unidade de medida. Né? Então, por isso que o sistema internacional ele vem como uma padronização dessas unidades, tá? E aqui nós temos as grandezas fundamentais, as grandezas que a gente precisa saber. Por exemplo, o comprimento. O comprimento ele é dado em metros, a sua unidade de medida é em metros, representado pela letra M minúscula. A massa é quilograma, representada aqui ó, por quilos. A gente chama de quilos, mas na verdade é quilograma, tá? A corrente elétrica é dada por ampere, representado pela letra A maiúscula. A temperatura, gente, é em Kelvin, representado pelo símbolo K maiúsculo. Aí vocês devem estar se perguntando, né? Ah, mas por que aqui no Brasil a temperatura é dada em Celsius? Então, cada país ele tem essa capacidade, né, de escolher qual o valor que você vai atribuir para a temperatura em tal país, certo? Aqui no Brasil, nós, na escala termométrica, nós utilizamos a escala Celsius, tá? Mas em alguns países podem utilizar Fahrenheit, podem utilizar Kelvin, mas quando nós estamos fazendo aqui cálculos matemáticos, cálculos físicos, nós trabalhamos justamente com a temperatura em Kelvin, tá? Algumas grandezas que são derivadas dessas grandezas fundamentais, prestem atenção. A força, a velocidade, a aceleração, volume. A força a gente sabe que é dada em Newton, a velocidade é dada em metros por segundo, a aceleração é dada em metros por segundo ao quadrado e o volume é dado em metros cúbicos. Então, são unidades importantes, são unidades que a gente precisa saber, né? A gente precisa ter mais ou menos uma base para quando não chegar na prova a gente não se perder. A gente tem uma resposta correta, só que a unidade de medida está diferente. Você errou na unidade de medida. Então, você pode acabar, né, se prejudicando na prova por conta de não saber qual é essa unidade de medida. Tá? Então, para cada coisa, para cada grandeza, na verdade, vai existir uma unidade de medida. E essas aqui são as mais importantes, tá, gente? São coisas que a gente lida em nosso dia a dia. Bom, uma outra coisa importante é a ordem de grandeza. A ordem de grandeza, ela serve para fazermos estimativas dos valores das grandezas de medidas. Considere o número em notação científica. Vamos supor que y seja um valor qualquer, tá? E vezes 10 elevado a x, certo? Por que isso, gente? Essas grandezas, elas servem, por exemplo, para você conseguir contar, né? Na verdade, você não vai conseguir contar com exatidão
por exemplo, o número de grãos de areia que existe na praia. Você não consegue contar com exatidão o número de estrelas que a gente pode ter no universo, né? Então, a gente utiliza meio que uma estimativa, né? Então, a gente utiliza aqui essa ordem de grandeza para fazer essa estimativa para coisas que a gente não consegue contar, né? Então, isso aqui é muito importante, tá? Por exemplo, como é que a gente pode fazer nessa ordem de grandeza? Se y, que for um valor numérico qualquer, se y ele for menor que 3,16, a ordem de grandeza dele será 10 elevado a x. Esse númerozinho aqui, gente, esse x, ele vai ser a quantidade, né, de casas que você pulou ou para a esquerda ou para a direita, né, em relação aos números, o tanto de zeros que tem em seu número ali. E se, por exemplo, y, que é um valor qualquer, tá? Se y for maior ou igual a 3,16, a ordem de grandeza dele será y, que é o valor numérico, vezes 10 elevado a x mais 1. Ou seja, o número de casas, né, que você pulou ali, você teve que andar para fazer essa notação científica, mais o número 1, tá? Então, por exemplo, gente, ó, nós temos aqui a letra A. Temos o número aqui 0,0021 metros. E eu preciso colocar ele em ordem de grandeza em notação científica, né? Então, o que é que acontece? Eu vou correr essa vírgula até ficar entre o número 2 e o número 1, certo? Então, quantas casas eu vou deslocar nessa vírgula? Então, eu desloco uma, duas, 3 vezes. Se eu estou deslocando para a direita, o meu expoente aqui em cima do 10, ele vai ser negativo, certo? Então, fica em notação científica 2,1 vezes 10 a menos 3. Lembra da nossa ordem de grandeza? Se y for menor que 3,16, eu vou ter apenas o meu expoente aqui, certo? Então, nesse caso, 2,1 é menor que 3,16. Então, nesse caso, eu só preciso representar como 10 elevado a menos 3 metros, certo? Vamos para o segundo exemplo aqui. Temos aqui o número 515 metros. Então, eu vou colocar aqui, né, entre a vírgula entre o 5 e o 1, tá? E aí, eu precisei correr, né, 2 casas para a esquerda. Quando eu desloco a vírgula 2 casas para a esquerda, esse número, o expoente, ele é positivo. Então, fica como 5,5 vezes 10 elevado a 2. Isso aqui em notação científica. Lembra que quando esse valor numérico, y, vai ser igual ou maior que 3,6, eu vou colocar o número que eu desloquei mais o número 1, então fica como 10 elevado a 2, que foi o que a gente achou aqui, né? Mais 1. Então, no final, vai ficar quanto? 10 elevado a 3 metros, certo? Bom, gente, uma outra coisa muito importante que a gente tem que saber, né, sobre essas grandezas físicas é sobre a teoria de erros, tá? Então, quando a gente faz qualquer tipo de experimento, nós como experimentadores, nós estamos sujeitos a obter erros, a passar por erros, né? Então, existe a teoria dos erros, onde podemos ter 3 erros, que são grosseiro, sistemático e acidental, certo? O erro grosseiro ocorre por falha exclusivamente do observador. Por exemplo, o observador errou. Então, você foi medir, né, algum objeto com uma régua e começou a contar de 1 centímetro. Você errou. Quando você vai medir com uma régua, você precisa começar a contar do 0 centímetros, né? E aí você vai gerar um erro, né? Foi um erro exclusivamente seu. O observador, no caso, ele errou. Ou um outro exemplo, você foi
manusear um paquímetro e você não sabia utilizar e você acabou medindo errado. Ou você foi usar uma balança e esqueceu de zerar essa balança, esqueceu de apertar a tecla para zerar a balança, né? Então, nesse caso, você vai obter um erro que foi só seu, né? Temos o erro sistemático. O erro sistemático, ele ocorre por defeito ou falha do instrumento. Por exemplo, você tem uma balança de mola, tá? E essa mola ela já está bastante desgastada, ela já está bastante esticada, né? E aí, ou você, por exemplo, tem um termômetro e esse termômetro ele está sujo por dentro. Ele, sei lá, ficou com alguma gordura por dentro, né? E ele tem falha. E por isso, por conta dele estar sujo, e você vai medir a temperatura do corpo, qualquer, o líquido responsável, né, pela medição, pela marcação ali, ele não vai conseguir subir ou descer corretamente. Então, isso vai gerar um erro sistemático, que ocorre por defeito ou falha do instrumento. E temos o erro acidental. São os erros que não podemos especificar as suas causas. Por exemplo, você foi fazer algum tipo de experimento no laboratório e aí você acabou tendo resultados estranhos, errados. E você não consegue especificar qual foi a sua causa. Então, nesse caso, nós chamamos de erros acidentais. Uma outra coisa muito importante, galera, são os algarismos significativos, né? O que seria isso? O valor mais provável de uma medida é a média aritmética de uma série de medidas feitas, certo? E a precisão de uma medida. A precisão da medida, ela depende do instrumento de medida que está sendo utilizado. Por exemplo, de uma régua milimetrada, a precisão é de 1 milímetro. Outro exemplo aqui, se a gente tem uma balança e essa balança ela varia de 0,1 gramas em 0,1 gramas, isso quer dizer que a precisão da minha balança é cerca de 0,1 gramas, certo? Bom, aqui eu fui medir com a régua, né, um livro, e eu medi 3 vezes, certo? E aí, na primeira vez que eu medi, deu 15,7 centímetros. Na segunda vez que eu medi, deu 15,8 centímetros. E na terceira vez, deu 15,9 centímetros. Então, para eu saber qual é o valor correto, eu vou fazer uma média aritmética disso aqui, né? Desses valores, certo? Então, você pode notar que sempre o último algarismo, ele é muito duvidoso, né? Você viu que variou aqui, 7, 8, 9, então ele variou. Isso quer dizer que esse algarismo, o último algarismo, ele é sempre duvidoso. A gente pode notar que antes da vírgula, nós temos aqui todos 15, né? E depois da vírgula, nós temos uma variação. Então, esse algarismo, esse último algarismo, ele é sempre duvidoso, tá? Uma outra coisa importante aqui, gente, é que para saber quantos algarismos significativos um número possui, coloque ele em notação científica, sem desprezar os zeros à direita da vírgula, tá? E conte quantos algarismos o coeficiente possui, certo? Bom, vamos agora ver os algarismos significativos. Eu não tenho nenhum zero aqui, né? E também não tenho nenhuma vírgula. Então, nesse caso, esse número aqui, 212, ele possui 3 algarismos significativos. Não tenho nenhum zero à esquerda, né? Na letra B, eu tenho 2 zeros aqui, né? 0,061, tá? Então, eu preciso colocar esse número em notação científica e depois eu vou observar quantos algarismos eu tenho, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho 2 algarismos significativos, certo? Olha só, 2 algarismos significativos, tá? E nesse aqui, nós temos 2 zeros à direita do número. Nós temos que levar em consideração os zeros à direita, tá, gente? Então, nesse caso, nós temos aqui 4 algarismos significativos para o exemplo C. Bom,
Ou um outro exemplo aqui muito importante são as operações com, com algarismos significativos, certo? Então, por exemplo, na soma ou subtração, a resposta deverá conter um número de casas decimais igual à parcela de menor número de casas decimais, certo? Então, nós temos que dar uma resposta com o menor número de casas decimais possíveis. Possível, né? Então, na letra A aqui, por exemplo, é 562,33 metros, tá? Eu estou fazendo uma subtração. 562,33 metros menos 12,1 metros. Então, nesse caso, o meu resultado, né, quando eu faço isso, é cerca de 520,23 metros, certo? Mas nesse caso aqui, quando é em soma ou subtração, eu tenho que dar a minha resposta com igual, né, à parcela de menor número de casas decimais. Então, você pode observar que o 12,1, ele tem uma parcela menor de casas decimais em relação ao outro número. Então, nesse caso aqui, a forma correta de indicar o resultado é com uma casa decimal, né, depois da vírgula. Então, fica 550,2 metros, certo? Enquanto as operações de divisão ou multiplicação, a resposta deverá conter um número de algarismos significativos igual ao valor de menor número significativos, certo? Então, vamos olhar aqui, né? 2,15 metros vezes 0,31 metros. Nós podemos observar aqui que o 2,15 ele tem cerca de 3 algarismos significativos, tá? Enquanto o 0,31 ele tem um zero. Ele tem um zero à esquerda. E zero à esquerda a gente despreza. Então, nesse caso, a gente tem aqui 2 algarismos significativos. Então, quando a gente faz a soma, quando a gente faz a multiplicação, na verdade, dá um valor de 0,6665, né? Então, para dar o resultado correto, nós temos que deixar a resposta com o número de algarismos significativos igual ao valor de menor número de algarismos significativos. Ou seja, nós temos que dar a resposta, né, igual a esse aqui, ao 0,31. Então, no caso, vai ficar aqui 0,67 metros quadrados. Bom, gente, uma outra coisa importante é sobre a questão de arredondamentos, né? Então, a gente viu aqui arredondamento ou aproximação. A gente viu aqui que a gente teve um resultado de 0,665. E o resultado final, né, de acordo com os algarismos significativos aqui, nós tivemos um valor de 0,67 metros quadrados, tá? Então, esse valor de aproximação ou arredondamento, a gente tem que levar em consideração o seguinte: se o número que a gente for arredondar, ele for maior que 5, a gente soma, né, com o número anterior. A gente atribui um valor de mais 1 para o número anterior. Se esse número ele for menor que 5, a gente deixa no valor que está. A gente não soma esse valor a 1, tá? Então, nesse caso aqui, como esse 6 aqui da frente, ele é maior que 5, nós pegamos esse 6 anterior e adicionamos, né, somamos mais o número 1. Então, ficou 0,67. Se no caso, esse número aqui, ó, esse número 6 aqui, ele fosse um 4 ou fosse um 3, nós deixaríamos o valor de 0,66, né? Porque esse valor aqui, ele seria menor que 5, tá? Então, se for maior que 5, você soma com o número 1. Se for menor que 5, você deixa do jeito que está, certo? Bom, gente, chegamos aí no final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, tá? E eu deixei uma frase aqui motivacional para vocês. Olha só. Não fique olhando o relógio. Faça como ele, mexa-se. Então, se você tem um sonho, se você quer entrar numa universidade, você quer fazer o curso dos seus sonhos, estude, vá atrás, corra atrás dos seus sonhos, porque nada vai cair no seu colo, nada vai cair do céu
e você vai passar assim, né? Então, você tem que fazer por merecer, você tem que se esforçar mesmo, tá? Então, eu desejo muita boa sorte aí pra vocês, que vocês consigam alcançar os objetivos de vocês e que esse cursinho é uma oportunidade maravilhosa para isso. Então, aproveitem bastante, gente. E se vocês ficaram, né, com alguma dúvida, se vocês ficaram com alguma dúvida, alguma coisa que queiram me perguntar, pode entrar comigo, entrar em contato comigo nas redes sociais, tá? E aí eu respondo tudo que vocês queiram saber, certo? Então, tchau, tchau, gente. Até a próxima aula. Lembrando que a próxima aula vai ser de resoluções de exercícios sobre as grandezas físicas. Até mais, gente.